Paz do Senhor a todos. Mais um dia de bênção, de vitória, que o Senhor Jesus nos concede. Eu quero, neste dia de hoje, estar ministrando um estudo que vai falar acerca de 3 coisas que Deus pede para nós e 3 coisas que o Senhor Deus nos oferece. Está registrado na Epístola ao Tiago, né? Capítulo 4. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Mas está registrado no versículo 8, 9 e 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 4, versículo 1 a seguir. Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites? Que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes? Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar? Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Versículo 7 diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Graças a Deus, cumprimento mais uma vez a todos e a todas com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe o nosso irmão Gustavo, que é amigo do meu filho. É muito prazer ter você aqui conosco na nossa live. Estamos iniciando agora esse estudo e nós vamos estar falando acerca de 3 coisas que Deus pede e 3 coisas que o Senhor Deus nos oferece. Então, eu quero aqui iniciar falando acerca dessa epístola de Tiago, né? O significado dela, o motivo dela ter sido escrita, o que levou o Tiago a escrevê-la, o Espírito Santo de Deus o inspirou para fazer isto, por qual motivo, por qual necessidade da igreja na época. Então, nós vemos que a epístola de Tiago, que era meio-irmão de Jesus, e dirigente da igreja em Jerusalém, ela foi escrita para as 12 tribos de Israel que estavam dispersas. Ele convidava o povo a receber o evangelho e a entrar para o rebanho de Cristo. Então, Tiago vai escrevendo esta epístola, na instrução, dando a instrução para que os membros da igreja vivessem de tal maneira que a vida deles mostrasse a sua fé em Jesus, com uma fé viva, uma fé prática, uma fé não apenas de palavras, mas de vida no altar. Essa epístola, ela é classificada como uma epístola universal, ou seja, uma epístola que foi escrita para uma comunidade maior do que uma igreja. Não é apenas para dentro de uma igreja, mas para uma comunidade, a todos que ouvem a palavra de Deus, a todos que têm o desejo de conhecer as coisas de Deus. Foi por isso que esta carta foi escrita. Nós sabemos que o propósito da carta são 3. Tiago põe 3 propósitos nessa carta. A primeira é de encorajar os crentes acerca das perseguições e provações para permanecer firme na sua fé em Jesus Cristo. Independente da luta, da prova, da perseguição que eles estavam passando na época, então era para eles permanecer firmes, por isso que a carta foi escrita. O segundo ponto que chama a atenção desta carta é porque também o evangelista Tiago, ele escreve para corrigir crenças errôneas que existiam naquela época, naquele momento. E o terceiro ponto que ele enfatiza, ele vai escrevendo a carta para exortar e para instruir os leitores quanto à fé prática. Não é somente uma fé guardada, é uma fé onde eu pratico aquilo que eu estou aprendendo dentro da palavra. Por que Tiago, então, escreve esta carta, ele sendo um dos dirigentes, pastores da igreja de Jerusalém, e ele vai encorajando os crentes,
vai exortando os crentes, vai corrigindo os crentes acerca de algumas crenças religiosas daquele tempo. Nós sabemos que a história da igreja é uma história ampla, vasta e profunda. Se formos analisar, estudar, ela é muito maravilhosa, porque fala acerca de contribuições que os povos deram para que o evangelho pudesse progredir e crescer e se expandir ainda mais. Mas nós sabemos que tudo aquilo que progride, que cresce, tudo aquilo que se expande, sempre tem as suas dificuldades e sempre vai ter aquele que se levanta para estar fazendo o quê? Tentando colocar as suas ideias, os seus pensamentos, os seus sentimentos e tentando deturpar aquilo que cresceu de uma forma boa. Sabemos que tudo isso nós vemos até nos dias de hoje e chamamos isso de crise. Chamamos isso de dificuldades, chamamos isso de problemas de evolução. Quando se fala de crise, fala-se dessa dificuldade, desse problema de evolução ou de processos que nós passamos, que nós enfrentamos e que precisamos saber como lidar com cada um deles. A Bíblia nos ensina que não devemos jamais fugir dos processos. Cada processo que nós passamos serve para um aprendizado à nossa vida. Nosso irmão Adilson Brito, Deus abençoe, está conosco nessa live também. E ele diz a paz do Senhor por mão também. Glória a Deus pelo meu esposo que também está nessa live e está aqui nos apoiando e nos ajudando. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão entrando, que estão vindo, que estão visualizando. Se vocês tiverem dúvidas, alguma pergunta, pode fazer, eu estarei respondendo com todo o meu coração. Voltando para a carta de Tiago, nós vemos que esta epístola traz essa correção acerca dessas crenças e traz esta exortação e esse encorajamento para que os crentes venham praticar a sua fé em Cristo Jesus por conta da igreja em Jerusalém. O que tinha nesta igreja de Jerusalém? Que tipo de crise a igreja de Jerusalém estava passando lá? A igreja de Jerusalém, como um organismo vivo, ela foi iniciada no dia de Pentecostes, mas ela tinha problemas de crenças. Por quê? Porque tinha pessoas que serviam a Jesus e outras pessoas que adoravam outros deuses e que tinham as suas seitas e as suas heresias. Alguns chamavam esta igreja, em princípio, a comunidade de Jerusalém, foi considerada como uma seita dentro do judaísmo, porque o judaísmo é uma religião e quando se falava de Jesus, o judaísmo começou a ver que estava indo contra aquilo que eles acreditavam. Então começou a chamar a igreja de Jerusalém, que era a igreja que servia a Cristo e adorava a Cristo como um Deus vivo, eles começaram a chamar de a seita dos nazarenos. Então, internamente, chamavam-se a sua fé distinta do caminho que os judaísmo caminhava. Chamaram de seita e esta comunidade cristã primitiva, ela foi tolerada pelo judaísmo por mais ou menos 30 anos, até o ponto que já não aguentavam mais, porque eles não estavam mais cumprindo a lei de Moisés. Eles já estavam adorando a Jesus e vivendo na graça que Jesus havia estabelecido quando veio aqui na terra. Então, nós vemos aqui que muitos gentios estavam recebendo a salvação em Cristo e estavam aceitando esta fé, aceitando este novo momento da vida. Esta igreja, então, em Jerusalém, começa a passar por uma crise, e não uma crise normal, simples, mas era uma crise de fraternidade. Já não existia mais aquela comunhão e aquela união entre muitos irmãos, porque muitos deles já estavam partindo para o gnosticismo, muitos estavam partindo para o montanismo, muitos estavam partindo para o asceticismo e outros para o sabelianismo. Tudo isso eram seitas que estavam trazendo ali o quê? Conhecimento, novas revelações, autonegação do próprio ser e também um entendimento acerca do monoteísmo modalista. Eles acreditavam que não existiam Pai, Filho e Espírito Santo.
que era só Jesus e mais ninguém. Então, essa seita monoteísta, modalista, trouxe isso também dentro desta igreja de Jerusalém. Então, o apóstolo Tiago, ele se levanta, esse evangelista se levanta e começa então a explicar para o povo acerca dessas crenças errôneas que haviam na sua época. Não é diferente nos dias de hoje. Nós estamos vivendo um tempo onde muitos estão querendo servir a Cristo como querem e não como a Bíblia nos ensina. Nós lemos aqui na carta de Tiago acerca daquilo que Tiago vai falando e explicando ao povo o que é que Deus queria do povo. Deus queria que o povo viesse se achegar cada vez mais a Deus. Tiago, então, vai descrevendo nesta carta alguns ensinamentos semelhantes ao Sermão da Montanha, que foi proferido pelo Senhor Jesus Cristo. Sermão da Montanha, tais como suportar a perseguição, tornar-se perfeito ou maduro espiritualmente, fazer a vontade de Deus, amar ao próximo como a ti mesmo, conhecer o bem e o mal por seus próprios frutos, ser pacificador e não fazer juramentos. Esses tipos de ensinamento que Tiago vai falando, ele pegou quando Jesus fala no Sermão da Montanha. Então, há um paralelo e há uma ponte ligando Mateus com Tiago. Mateus 5 com Tiago 1, com Tiago 2, até chegar ao Tiago de número 4. Então, nós vemos esse paralelo, essa ponte que liga esses dois ensinamentos que se tornam um só, acerca de Jesus e Tiago, do que foi falado no Sermão da Montanha. Mas quando nós vemos aqui no capítulo 4 de Tiago, nós vamos entender qual é a razão, quais são as raízes das contendas, das guerras, das discussões e dos desentendimentos que há na humanidade. Não só naquele que serve a Cristo, mas em toda a humanidade, em toda a nossa sociedade. E o que é essa raiz? Quais são essas raízes? Que ele vai ensinando no capítulo de número 4. Ele vai dizendo que essas raízes são os desejos malignos do coração de cada ser humano. Cada um tem aquele desejo único de ser individualista, de ser materialista, de olhar somente para si, esquecer de olhar para o próximo. Então, isso não estava somente implícito naquela igreja de Jerusalém, onde Tiago era pastor, mas isso também está explícito nos dias de hoje. Nós estamos vivendo esses momentos nos dias de hoje. E por isso que a bondade e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, que nos alcança a cada dia e se renova a cada manhã essa misericórdia, ele prepara esses momentos para que nós possamos estar aprendendo. E hoje, neste dia, nós estamos falando sobre isso. Então, Tiago, ele vai advertindo esse povo para que venha ficar, para que não venha ser dominado por esses desejos da carne, do coração, para não viver em guerra, mas para ter um aprofundamento acerca do relacionamento com Deus, para se aprofundar no compromisso da palavra de Deus, para ter intimidade com o Senhor de uma forma profunda, de uma forma maravilhosa, a qual Deus vai mostrar com profundidade a sua forma real e sincera e verdadeira do que é que ele quer de nós. Então, quando a gente vai lendo a carta de Tiago, no capítulo 4, nós vamos entendendo que ter intimidade com Deus é ter um verdadeiro significado para a vida. Ter intimidade com Deus não é ter apenas um dom, porque intimidade não é dom. Intimidade é uma conquista diária. Cada dia, cada momento, cada experiência que nós temos com o Senhor, é nesse momento que vamos conhecendo Ele melhor e vamos tendo essa intimidade. Ter intimidade com Deus é algo que nos leva a vencer os processos da vida, que nos ajuda a alcançar um nível a mais diante do Senhor. E isso não vem por acaso, não vem eu estando de braços cruzados, não vem de qualquer maneira, mas vem com um fruto de muito esforço, de muito empenho, de muito desejo, de muita dedicação ao Senhor.
Então, nós vemos aqui que Tiago, ele vai enfatizando esses pontos, vai ensinando a maneira que deve estar diante do Senhor. Por isso que quando eu leio, por isso que quando eu medito, eu percebo como Deus é lindo e maravilhoso, e quando ele chama a nossa atenção, o que é que ele deseja de nós? O nosso Deus, ele é vivo. O nosso Deus, ele continua operando. E o desejo do nosso Deus é que nós tenhamos essa intimidade com ele ainda maior, que sejamos tão íntimos dele a ponto de conhecer as maiores revelações dos céus. Deus, ele quer que nós chegamos a um nível tão grande com ele, a ponto da gente entender os propósitos dele em nossa vida. E é por isso que eu quero falar hoje acerca de 3 coisas que Deus pede a nós e 3 coisas que o Senhor Deus nos oferece. Assim como o povo da igreja de Jerusalém, a qual Tiago era pastor, estava vivendo uma crise de fraternidade, assim nós, nos dias de hoje, também estamos nesta crise de fraternidade, vivenciando momentos de individualismo. Mas que nós, a partir de hoje, possamos olhar, vencer os processos da vida, glorificando ao Senhor e estando num comportamento de compromisso com a palavra de Deus. O primeiro ponto que me chama a atenção está registrado no versículo 9 que o Senhor fala: chegai-vos a Deus. A primeira coisa que o Senhor pede de nós é: chegai-vos a mim. O Senhor está dizendo: se aproxime de mim, chega perto de mim. E quem chega perto de Deus modifica suas atitudes. Quem chega perto de Deus muda os seus hábitos. Quem chega perto de Deus muda os seus sentimentos. Porque a partir do momento que nós nos aproximamos mais de Deus, ficamos mais parecidos com Ele, sentimos mais a presença dEle e percebemos mais as nossas misérias, percebemos mais as nossas debilidades e dificuldades. Então, a ordem explícita do Senhor aqui é: chegai-vos a mim. Mude totalmente o seu modo de viver. E ele diz ainda mais: limpai as vossas mãos, pecadores. Ou seja, o Senhor está dizendo: remova todas as impurezas e contaminações da sua vida. Se consagre. Quando se fala de mão, está falando de autoridade, está falando daquilo que o Senhor colocou para nós. Deus já nos deu autoridade para vencer o mal, para vencer as enfermidades, para vencer todos os problemas. E Ele está dizendo: essa autoridade que está sobre a sua vida só poderá ser exercida a partir do momento que você se aproximar mais de mim. A partir do momento que você remover todas as impurezas do seu coração, da sua mente, da sua vida, se consagrar ainda mais, ter um relacionamento íntimo, porque intimidade no original significa levar Deus consigo. Aonde for, aonde estiver, com quem estiver, levar Deus consigo. Ter vida no altar, ter comunhão, afastar-se daquilo que desagrada ao Senhor, ter um coração quebrantado, reconhecer que é dependente de Deus, totalmente dependente de Deus. Então, quando o Senhor pede, chegai-vos a mim, ele está dizendo desta forma: abra mão daquilo que mais te satisfaça, para chegar diante do Senhor e fazer aquilo que agrada a Deus. Não é fácil, é difícil, irmãos. Eu vejo nos dias de hoje como é complicado a gente abrir mão. E o que mais nós temos de valor nos dias de hoje é o nosso tempo. Antigamente nós dizíamos que não tinha tempo para nada e agora a gente tem tempo de sobra. E o Senhor mesmo assim está dizendo: chegai-vos a mim. Ofereça o teu melhor, ofereça o teu tempo. Ofereça o que você tem, o que foi colocado em tuas mãos. E o Senhor vai dizer: assim que você chegar a mim, eu tenho algo a te entregar. Eu chegarei a vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Primeira coisa que Deus pede: chegai-vos a mim. Segunda coisa que o Senhor, ou melhor, primeira coisa que o Senhor oferece: eu me chegarei a vós. Então, se eu der um passo para o Senhor, ele se aproxima ainda mais de mim. E quando o Senhor vai se aproximando ainda mais de mim, ele vai trazendo ainda mais a sua presença. E quando ele traz a sua presença oferece proteção. Quando nós vemos Salmo de número 91, do versículo 1 ao 16, vai falar da proteção do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
E quando ele vai discorrendo todo aquele texto e contexto, vai dizendo: nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa, à tua vida, à tua família. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não serás atingido. Quanto mais eu me achego a Deus e ele se achega a mim, a sua presença oferece proteção. Quanto mais eu me achego a Deus e ele se achega a mim, a sua presença oferece direção. Nós vemos no livro de Êxodo, capítulo 33, quando o povo estava ali diante daquele mar, diante daquela situação, não sabia para onde ir, para onde correr, e o Senhor disse: olha, somente caminha, vai adiante, vai à frente, não olhe para trás. O Senhor estava oferecendo a direção. Muitos estão perdidos, estão sem direção. Mas o Senhor está dizendo: chegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós, e darei a direção, e darei o caminho, e mostrarei como deve ir, aonde deve ir e como deve proceder. Assim que eu me achego a Deus e ele se achega a mim, a presença dele oferece a nós alegria. A alegria, a paz de viver, porque a Bíblia nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Esta alegria dele, esta paz que ele tem e transmite a nós, é que nos fortalece para continuar de pé e continuar caminhando. Então, quando ele diz, eu me achegarei a vós, ele está dizendo, mesmo na tribulação estarei contigo. Mesmo nos momentos difíceis estarei contigo. Vou direcionar os teus passos. Eu estou no controle da tua situação. Eu estou te trazendo equilíbrio emocional, psicológico, sentimental. Estou te trazendo descanso para a tua alma, para a tua vida. Quanto mais eu me achego a Ele, mais Ele traz isso para mim e para você. Eu não sei o que você está passando, qual momento da tua vida, mas o Senhor está dizendo: se achegue a mim, eu me achegarei a vós. E assim que eu me achegar a vós, os teus passos serão redirecionados. Eu estarei no controle de tudo que você colocar em minhas mãos, em toda a situação da tua vida. Eu te darei equilíbrio, eu te darei força para vencer todo o mal. E te darei descanso para que nada te aflija, principalmente neste momento de crise. Crise, fraternidade, crise de identidade, seja qual for a crise existencial. Estamos vivendo esse momento de crise, de pandemia, mas sabemos que Deus está no controle desta crise. E Ele só quer que nós nos aproximamos ainda mais dele. Segunda coisa que o Senhor nos oferece, ou melhor, segunda coisa que o Senhor pede a nós. Ele vai dizer que ele quer o que de nós? Ele quer o nosso coração. Porque quando ele fala aqui, limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de ânimo duplo ou ânimo dobre, depende da tradução que está na tua Bíblia, purificai o vosso coração. Então, duplo ânimo. É isso que o Senhor está requerendo de nós. Ele pede o que de nós? O nosso coração. E quando se fala de coração, está falando daquilo que é mais precioso que nós temos. É todo o nosso sentimento, toda a nossa vontade, todos os nossos desejos. Quando o Senhor vai falando de duplo ânimo, Deus está falando, eu quero também toda a tua inteligência, tudo aquilo que você tem de melhor. Quando a Bíblia vai dizendo duplo ânimo, vai falando acerca de corações divididos. Vai falando acerca daquele que ama a Deus e também ama as coisas desse mundo. Vai falando aquele que está dividido entre dois caminhos. O que está dividindo a nossa vida hoje? O que está dividindo o nosso coração nos dias de hoje? Que fique essa pergunta para você responder para você mesmo. Para você falar com o próprio Deus e dizer, Deus, o que está dividindo o meu coração é isso? Será que é o materialismo que está dividindo os nossos sentimentos? Será que é a dúvida, a incerteza do que vai ser o amanhã que está dividindo os nossos sentimentos? O Senhor está dizendo, você é de duplo ânimo, purifique o teu coração, entregue o teu coração a mim. Quando ele vai falando de purificação, ele está dizendo que não é somente mudança de hábitos ou simplesmente de mente ou de coração, mas é uma mudança, uma libertação total. Uma libertação tão profunda que vai mexer com todos os ressentimentos, mágoas e ódios que eu tenho guardado ou você tem guardado.
E Deus vai falando, você de duplo ânimo, limpe o teu coração, ou seja, entregue o teu coração para mim, que eu vou trabalhar de uma forma sobrenatural. O meu espírito vai entrar e vai tirar tudo aquilo que concorre, tudo aquilo que compete e tudo aquilo que atrapalha o meu operar sobre a tua vida. Então o Senhor está dizendo para entregar o coração a Ele, para ir muito mais além do que nós imaginamos. Quando o coração está limpo, quando os sentimentos, as vontades, a inteligência, o desejo, quando tudo aquilo que nós mais almejamos e temos de melhor está limpo, nós vivemos em sintonia com o Senhor. E nós começamos a refletir a glória de Deus. Então, quando ele fala, dai-me o teu coração, ele está dizendo, dai-me o teu melhor que você tem internamente. Todos os sentimentos, emoções, planos, projetos, entrega para ele. Coloque no altar de Deus, que com certeza o Senhor vai fazer o melhor. Todo sentimento duplo, que concorre com Deus, que compete com as coisas de Deus e que atrapalha o agir do Espírito Santo de Deus em nós, é necessário ser deixado no altar. Deus pede o nosso coração, mas o que ele nos oferece? Ele nos oferece sabedoria. Ele nos oferece algo muito mais do que inteligência. Porque a inteligência é eu aprender com os meus erros, mas a sabedoria é eu aprender com os erros dos outros. A sabedoria é algo sobrenatural. É a arte de aprender e viver observando o erro dos outros sem cometer o que os outros cometeram. A sabedoria é uma habilidade santa de Deus para nós, principalmente no trato com as pessoas que não são salvas, que ainda não chegaram ao conhecimento de Cristo. A sabedoria descreve uma comunicação das verdades bíblicas sem ofender ninguém, sem maltratar a cultura de ninguém. A sabedoria me traz a interpretação correta da Bíblia e a aplicação verdadeira que eu devo dar a ela, tanto aos outros quanto principalmente na minha vida. A sabedoria, ela vai manifestando na minha formação espiritual, a ponto de eu executar conselhos que a Bíblia já me aconselhou e já me deu. Quem recebe essa sabedoria passa a ter uma sensibilidade com o seu real estado diante do Senhor e começa a ver aonde está errando e falhando para procurar a melhorar. A sabedoria não me deixa fingir ser o que eu não sou. Porque a sabedoria, ela vai me mostrar um caminho aonde eu vou abominar aquilo que eu não devo ser. Então, veja, Deus pede o meu coração e Deus oferece a mim a sabedoria dele, porque o Senhor é a própria sabedoria. Terceira coisa que o Senhor nos pede. Deus nos pede que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. E é onde ele vai dizendo aqui: senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, e converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Então, sinta as vossas misérias. Sede santo em toda maneira de viver. Santidade é uma condição para que Deus se manifeste em nossa vida. E não é a minha santidade que vai refletir para Deus. É a santidade de Deus que reflete em mim. A santidade vai me ajudar a procurar viver afastado das coisas que desagradam ao Senhor. E vai me ajudar a chegar mais perto de Deus. A santidade não é fazer a vontade dos meus pensamentos, dos meus sentimentos ou da minha carne. Mas a santidade de Deus que se manifesta em minha vida através do Espírito Santo de Deus me traz um estado de liberdade. Liberdade de operar mudanças radicais na minha vida. E não sou eu que opero essa mudança. Essa liberdade que vem em mim através da santidade é uma liberdade que eu estou dando a Deus para entrar e fazer o que Ele quer fazer. A transformação, a cura, a libertação e a mudança. E isso é o verdadeiro evangelho.
Essa santidade vai tirar de mim todo o orgulho, toda a arrogância e vai me trazer a simplicidade que há em Cristo Jesus. Com isso, eu passo a ter um coração mais contrito, um coração mais quebrantado. Com isso, eu passo a ter cura para poder curar o próximo. E essa ação libertadora de Deus para nós traz algo sobrenatural em nós. Essa santidade vai me ajudar a ser mais sincera, mais verdadeira e mais humilde. E a sinceridade e a humildade são qualidades que traz Deus para mais perto de nós. Faz com que as máscaras que muitas vezes a gente veste para mostrar para os outros que está tudo bem, venha a cair por terra. A gente deixa essas máscaras de lado e a gente se reveste da simplicidade que há em Cristo Jesus. Paulo já vai dizendo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, ele diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então, veja, a santidade me reveste de simplicidade. E a simplicidade me ajuda a ser verdadeiro em toda maneira de viver. A simplicidade de Deus em nós nos surpreende, irmãos. É algo que vai além do nosso entendimento. É um dom de Deus, essa simplicidade, a qual Paulo vai dizendo aqui, a qual Cristo nos deixou registrado, e a qual desde o jardim do Éden, o Senhor Deus eterno, Pai poderoso, já tinha falado para Adão e Eva. Esta simplicidade, se a gente deixar ela, a gente se aparta do propósito de Deus. Mas se a gente adquirir ela, esta simplicidade, através da santidade, eu não vou estar fazendo o que Eva e o que Adão fez. Se apartou e a serpente enganou. Se eu andar em santidade e revestir-me de simplicidade, a serpente não irá me enganar, não irá te enganar. Por que nós complicamos tanto o evangelho? Por que nós gostamos de tantas formas miraculosas e mentirosas? E por que a mentira e o fingimento está tão explícito em nosso meio? Quantas perguntas nós temos nos dias de hoje? E isso me chama a atenção. Ser simples é algo que ecoa em nossos corações, ou deveria ecoar em nossos corações. Ser simples é vivermos a realidade daquilo que nós lemos na palavra de Deus. Porque esta palavra precisa ser a forma da nossa vida, e não o mundo formar o nosso caráter, o nosso pensamento, a nossa personalidade. No Evangelho da Cruz de Cristo, não existe espaço para racionalização, ou seja, é aquilo que a minha razão dita. Não, eu tenho entendimento do que é certo e do que é errado. No Evangelho da Cruz de Cristo, só existe uma compreensão e uma comunhão com o Espírito Santo, aquilo que ele me ilumina, aquilo que ele me mostra, aquilo que ele me faz entender. O Evangelho não é apenas conhecimento. Paulo já dizia: o Evangelho não é comida ou bebida, mas é poder de Deus. Então, o Evangelho não é apenas conhecimento, entendimento, não é apenas razão. O Evangelho é o poder de Deus se manifestando em nós através da fé que nós temos em Jesus. Então, o Senhor está dizendo: sede santo em toda maneira de viver. A santidade vai atrair para nossas vidas a sinceridade, a humildade, a simplicidade. E se revestindo da simplicidade, não seremos enganados pela serpente. Deus exige de nós santidade porque Ele é santo. Sede santo porque eu, Senhor, sou santo. Mas também o Senhor oferece algo grande quando nós buscamos a santidade, quando nós nos entregamos a ser santo. Santo não só nas vestes, porque tem muita gente que é santo nas vestes, mas o seu íntimo, seus olhos, sua boca, seu ouvido está impuro, está sujo. Santo em toda maneira de viver, no agir, no sentir, nos relacionamentos, nas amizades, no lar, na igreja, na sociedade, no trabalho, em toda maneira de viver.
E ele oferece o que para nós? Ele oferece exaltação, ele oferece honra, ele oferece dupla honra, porque aqui o Senhor vai dizendo em Tiago: humilhai-vos perante o Senhor, versículo 10, e ele vos exaltará. Então há uma exaltação de Deus, há uma honra que vem da parte de Deus para aquele que se humilha, para aquele que reconhece as suas fraquezas, suas falhas, para aquele que consegue olhar para dentro de si e falar: meu Deus, eu não estou como Deus gostaria que eu estivesse. Eu estou deixando o tempo que é do Senhor para outras coisas. Então o Senhor está dizendo: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Tudo que é bom, tudo que é maravilhoso, glorioso, foi criado por Deus. Somos filhos por adoção, dignos de receber o bem dessa terra e de usufruir deste bem. Exaltar tem a ver com subir de nível diante do Senhor e dos homens. Mas não é algo de você ou da minha pessoa chegar a um pedestal ou ficar em evidência para se apresentar, para se mostrar ou para se exaltar por si mesmo. Então, subir de nível diante do Senhor e dos homens é a minha maneira de viver para com Deus. Subir de nível espiritual. Deus dá exaltação, exaltação espiritual. É enxergar como Deus enxerga. Ser exaltado é ver como Deus vê. Viver como Deus viveu aqui na terra, como Deus vive. Exaltar é trazer um outro plano mais profundo e mais íntimo que outrora não tínhamos. Uma maturidade espiritual exacerbada. Quando o Senhor fala, e eu vos exaltarei, quando o Senhor fala de exaltação, o Senhor está falando, você vai ter uma graça mais intensa, você vai ter uma autoridade mais profunda, mais forte. Deus está à procura de pessoas que tenham sede por Ele, que desejam Ele, de conhecê-lo melhor, de buscar a face dEle, não somente as mãos dEle, de buscar a Deus quem Ele é e não somente o que Ele pode dar. Então, quem é exaltado por Deus, quem sobe de nível espiritual, que enxerga como Deus enxerga, passa a conhecê-lo melhor e não se contentam em ser apenas uma multidão ou em ser apenas os discípulos, mas sabe que quanto mais perto de Deus chegamos, mais servos controlados pelo Espírito Santo seremos. E assim faremos a diferença por onde quer que passarmos. Não pelo os que são e dizem o que são, mas porque estamos carregando a glória de Deus. Porque estaremos apresentando algo diferente no Evangelho. No Evangelho onde as pessoas só queriam ser multidão. No Evangelho onde as pessoas só querem dizer que são discípulos. Discípulos são aqueles que foram chamados, que imitam, mas simplesmente não passa daquilo, não sobe de nível, não entende. São seguidores, mas estão acomodados, estão parados, não desfrutam da plenitude das bênçãos de Deus através da salvação. A multidão, ela simplesmente são pessoas que se aproximavam de Jesus por curiosidade, por admiração ou por necessidade. A multidão só queria as mãos, as bênçãos e as vitórias. Nunca seguiram o mestre. Nunca entenderam ou alcançaram os objetivos que o mestre queria. Então, o que o Senhor está dizendo para nós, essa exaltação, ela vem para quem é íntimo, para quem se aproximou, para quem quer fazer a diferença, para quem quer mudar a sua vida, para quem quer que o Senhor venha controlar o seu temperamento, para quem quer que o Senhor venha mostrar algo diferente, ter mais intensidade na oração, na adoração, no louvor, ter mais força para vencer as coisas desse mundo e as vontades da carne. Então, amados,
Que nesse dia nós possamos entender as 3 coisas que o Senhor pede de nós e as 3 coisas que o Senhor oferece a nós. Só receberemos aquilo que o Senhor tem para nos oferecer se nós aceitarmos e praticarmos aquilo que Ele exige de nós. Que nós possamos, a partir de hoje, ser diferente. Que possamos, a partir de hoje, olhar como Deus olha. Não ser multidão e nem discípulo, mas ser íntimos. Ser servos, amigo, companheiro uns dos outros. Ajudar, estender as mãos. É o que esta crise está nos ensinando. A parar de ser individualista e ser mais amigo, mais social, sentir a dor do próximo. Que Deus em Cristo continue abençoando a cada um de vocês e que esta mensagem fique gravada no seu coração e que você continue a cada dia, descer aos pés do Senhor. Só sobe quem desce. Só tem um nível elevado quem veio de baixo e se humilhou, como diz. Se humilhai para ser exaltado. Não se exalte para não ser humilhado. Deus continue abençoando a sua vida. Segunda-feira que vem estaremos aqui em mais uma live ao vivo e eu estarei falando do meu testemunho. Como ele é muito extenso, não tem como pregar nas igrejas e contar o testemunho, as pessoas sempre me pedem isso. Eu estarei segunda-feira que vem falando a história de um milagre, o que é que Deus fez na minha vida, o processo que eu passei, e o nome do Senhor mais uma vez será glorificado e exaltado. Encerramos aqui, agradecendo a Deus em oração. Amado Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais um aprendizado da tua palavra. Que possamos, ó Deus, não somente ser ouvintes, mas que possamos também praticar, Senhor, aquilo que o Senhor deixou registrado e ensinado no dia de hoje. Que cada vida que pôde ver, participar, que possa, Senhor, ser alcançada pela tua graça, pelo teu poder, pela tua bondade e misericórdia. E aqueles que virão depois, que também cheguem a esse entendimento e recebam as maravilhas do Senhor em cada vida, em cada lar, em cada família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um abraço a todos e fiquem na paz do Senhor.